O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Hoje, a frase que tocou profundamente meu coração é essa saudação que o Senhor faz quando entra no lugar onde estão reunidos seus discípulos. A paz esteja convosco. Procuremos pensar, meus irmãos e minhas irmãs, a importância dessa frase. Jesus que nos diz: a paz esteja convosco. Quando uma pessoa está em paz, ela transmite a paz para os outros. E sem dúvida alguma deve ser uma preocupação de todos aqueles que seguem Jesus Cristo alcançarem essa paz interior. Ela é necessária. Por quê? Porque sem a paz, nós não conseguimos entender nem suas palavras. As palavras do Senhor passam batido. Antes de falar para eles que eles devem acreditar que Ele ressuscitou, Ele diz justamente isso: a paz esteja convosco. E desejando a paz, Ele começa então a explicar para eles que de fato Ele é o Senhor, que de fato Ele ressuscitou e que era necessário passar por todas aquelas tribulações e sofrimentos para que tudo aquilo que o Pai pediu a Ele se cumprisse.
Isso também enche o nosso coração de esperança, sobretudo quando nós atravessamos momentos difíceis. O Senhor está nos dizendo que depois das dificuldades, das provações, vem o momento da calmaria. Imaginem o que representou para os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo escutar aquela frase. Eles tinham passado por momentos dificílimos. Tudo estava se encaminhando direitinho, por mais que o risco existisse, mas tudo estava se encaminhando direitinho. Eles tinham ficado admirados com aquela entrada triunfal em Jerusalém. O Senhor foi acolhido de uma maneira tão triunfal que os apóstolos dele certamente ficaram deslumbrados com aquilo, a entrada em Jerusalém. Mas depois a maneira como conduziram o processo entre a quinta e a sexta-feira e o condenaram a morrer de morte tão violenta, eles perderam a tranquilidade. Aquela tranquilidade que eles estavam levando com eles, a um certo momento desaparece. E fica o quê? O medo, o pavor, a incerteza. Quantos de nós ainda vivemos momentos de incerteza em nossas vidas e não deveria ser assim? É por isso que o Senhor Jesus faz questão de dizer para eles: acreditem em mim, eu não sou um fantasma. E o Senhor Jesus pede então comida, e eles lhe trazem um pedaço de peixe, e ele se alimenta para dizer: eu não sou uma mentira, eu sou a verdade. Era preciso que tudo aquilo acontecesse para que eu alcançasse a vitória. E hoje estou aqui com vocês. Essa é a mensagem que o Senhor Jesus passa para os seus apóstolos e transmite a nós também. Principalmente quando nós vivemos momentos de tribulação, de turbulência. É preciso olhar para Ele e acolher a paz que Ele nos dá. Somente Ele pode nos dar a paz. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de passar por momentos assim, mas se nós pensarmos, tanto quem está aqui na Basílica Santuário, como aqueles que nos acompanham pela TV Nazaré e pela rádio web, quantas vezes nos momentos difíceis nós recorremos ao Senhor com toda a nossa fé e com aquela fé pequena que nós temos, e quando a gente se dá conta, a turbulência passou e nós nem percebemos. Quando a gente vê, já está mais na frente, já caminhou, aquela dificuldade já foi superada. É essa confiança que o Cristo ressuscitado pede para a sua igreja. E nós somos a sua igreja. É essa atitude de confiança que Jesus está pedindo a cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs. E nós estamos nos aproximando já da festa da misericórdia, que é próximo domingo, que é, por excelência, o chamado a confiarmos nele. Jesus, eu confio em vós. Foi essa frase que o Senhor Jesus mandou colocar embaixo do quadro que pintaram com a imagem dele. E isso tem um significado muito grande para nós, um significado imenso. É para lá que nós temos que olhar quando as coisas apertarem, quando as dificuldades baterem. Jesus, eu confio em vós. Por quê? Porque Ele não nos deixará perecer, como aconteceu naquela experiência bem antes da prisão, da paixão, da morte do Senhor, quando os discípulos se apavoraram com o barco que se agitava de um lado para outro, quase para virar, e o Senhor os repreende dizendo: mas vocês não acreditam em mim? Eu estou aqui convosco. Procuremos pensar nisso, meus irmãos e minhas irmãs, para que nós cresçamos na nossa fé. Nós só teremos paz em nosso interior se nós acreditarmos no Senhor. E é preciso confiar nele. A primeira leitura dos Atos Apóstolos mostra como as pessoas que veem o milagre realizado por Pedro
ficam admirados. Porém, escutam de Pedro uma coisa maravilhosa. Pedro que tem consciência, não sou eu que estou fazendo o milagre, vocês estão se iludindo. Não é em meu nome que esse paralítico voltou a andar. Ele voltou a andar pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vocês condenaram a morrer. Mas teve a confiança de Pedro que fez com que aquele milagre acontecesse. É a mesma confiança que nós somos chamados a ter agora, em cada dificuldade que nós passamos, meus irmãos e minhas irmãs. Que a frase que nós lemos no quadro da Divina Misericórdia seja uma motivação para nós. Jesus, eu confio em vós. Por quê? Porque no Cristo ressuscitado já está a nossa vitória e nós temos que entender isso. É preciso que nós entendamos, porque muitas vezes a gente fala, mas a gente não aprofunda. Cristo ressuscitou, aleluia, é o que mais a gente repete esses dias. Mas o que significa a ressurreição de Cristo? Na minha vida, cada um se faça essa pergunta. Na minha vida, o que significa? O que representa? O que muda na minha vida? Cristo ressuscitou. Cristo voltou à vida. Cristo venceu. O que isso significa? E nós temos que procurar essa resposta porque ela é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Nós não estamos na igreja para passar momentos, nós estamos na igreja para crescer. Nenhum de nós vem aqui para poder passar um momento, nós estamos aqui porque a gente quer crescer. Aí a gente usa uma categoria que é própria do discurso das pregações do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo compara a vida do cristão à atividade física, ginástica, superação. Quantas vezes, diante dos obstáculos, os atletas pensam em largar tudo, desistir? Quantas pessoas que hoje são aclamadas como campeões olímpicos tiveram momentos em que eles não queriam mais ir adiante, mas encontraram força e superaram a dificuldade. Na vida do cristão é a mesma coisa. Tem momentos em que a gente parece que não tem mais por onde ir e fica realmente achando que acabou, enquanto que não. Dentro de nós encontramos a força para ir adiante. E essa força quem nos dá é o próprio Cristo. É por isso que é importante pensar no que a ressurreição do Senhor representa em minha vida. Procuremos, meus irmãos e minhas irmãs, esses dias pensar sobre isso. E não vamos conservar o rosto triste, mas vamos colocar um sorriso no rosto. A confiança de que a paz do Senhor está comigo e que o Senhor não me abandonará. É a grande prova, é o grande testemunho que nós temos que dar para o mundo. Um mundo desesperado, que não vai mais em igreja, que não quer saber de rezar, que não está nem aí para a Bíblia, que não acredita na Divina Misericórdia, um mundo que não quer mais saber de terço, um mundo que não quer mais saber de nada que é voltado para o espiritual, porque é um mundo materialista ao extremo. Nós somos chamados como seguidores do Cristo a dizer para esse mundo que nós cremos: Jesus, eu confio em vós. Procuremos pensar, meus irmãos e minhas irmãs, e que a graça de Deus nos acompanhe, que a força do Evangelho nos torne cada dia mais conscientes dessa maravilhosa graça que Deus nos concedeu. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.